Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o José Martins Neto e hoje eu trouxe aqui para o canal um tema muito importante que é sobre o que é o autoritarismo. A primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês é a diferença entre autoritarismo e autoridade. Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se depara com muitas situações onde a gente vai ter que reconhecer a existência legítima de uma autoridade, seja um patrão, seja um chefe. Só que como que se dá esse reconhecimento para que a autoridade não se transforme em autoritarismo? Uma autoridade, ela é geralmente galgada no respeito, na igualdade de diálogo, na liberdade que você tem de poder falar e se expressar. Então, assim, e o autoritarismo ele é ao contrário disso, porque no autoritarismo, apesar de você ter uma hierarquia também, nessa hierarquia, a pessoa que está embaixo da hierarquia, ela não tem nenhum poder de fala. Ou seja, vamos pensar isso no que se refere ao sistema político democrático. Numa democracia, você tem lá a Câmara dos Deputados e o Senado. E o Senado, que são formas de se criar consenso. São muitas pessoas que são legitimamente eleitas, são autoridades eleitas, que estão ali para criar um consenso, para ter ali um espaço de diálogo e assim passar para os governantes que coordenam o poder executivo, para que eles possam para que eles possam governar com o respaldo de um parlamento ou de um senado que foi democraticamente eleito. Ou seja, você tem todo um espaço de consenso e de negociação, todo esse espaço aí para garantir a democracia e a participação de todos de forma representativa. O autoritarismo, ao invés de ele abrir esse canal de consenso, de negociação, ele busca pegar o poder e concentrar esse poder nas mãos de um único indivíduo ou nas mãos de uma única instituição, de forma que as pessoas que estão abaixo na hierarquia, que não são esse indivíduo que vai mandar, não possam ter o poder de se expressar. E isso limita muito não só a liberdade de expressão, como propriamente dito, mas também a liberdade civil, né? Porque em muitos casos esse mecanismo pode vir a se transformar numa censura. Então, assim, um governo assim, que realmente passa do limite aí. Então, assim, outro pensamento importante que a gente tem que ter. O autoritarismo ele não tem aspecto político, ele não é só de esquerda ou de direita. Ele é uma maneira de se governar, ele é uma maneira de se pensar a sociedade. Também, se a gente for elencar isso através de estudos psicológicos, é um traço de personalidade também. E também pode ser entendido como uma forma de você fazer gestão, seja da coisa pública ou da coisa privada. Então, assim, eu trouxe essa definição aqui, ela não é a única definição possível, mas ela é importante para que a gente consiga debater e entender quais são os sintomas de autoritarismo. Então, aqui eu trouxe essa definição, que foi o que eu expliquei nessa definição de autoritarismo. Expliquei as principais características, que é o poder centralizado na mão de uma figura só ou de uma instituição, a ausência da participação democrática, ou seja, ele não permite os mecanismos da democracia, e justamente por não permitir isso, você acaba desembocando num poder político repleto de repressão e de censura. Alguns exemplos históricos, você tem aí o fascismo do Mussolini, que já aí você já está indo mais com totalitarismo. Qual que é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo? A diferença é a maneira como que o poder é exercido na sociedade. No totalitarismo, ele é em tudo, ele está nas nossas casas, você não tem uma diferença entre a vida pública e a vida privada. A vida privada morreu, né? Então, assim, tudo, são os aspectos mais básicos da vida privada, é centralizado no regime que está no poder. Então, assim, o fascismo do Mussolini foi um regime totalitário, o comunismo do Stalin foi um regime totalitário, o Hitler foi um regime totalitário. Agora, alguns exemplos de autoritarismo, que ainda permite, que são sistemas em que você está centralizado numa só figura do poder, mas que ainda permite algumas liberdades individuais. Você pode citar aqui o Augusto Pinochet, você pode citar também o Javier Milei, o que ele está tentando fazer na Argentina, através da lei Ônibus, né, que ele quer o poder total nas mãos de si mesmo, e o processo que você teve na Venezuela com o Nicolás Maduro. Ele pegou o poder, né, através da ditadura do Chávez, enfim, nomeou juízes e limitou
o acesso aí da democracia no país dele, né? As consequências do autoritarismo, que foi o que eu falei, que é violência e repressão. A estagnação econômica, ela vem por consequência, porque, assim, a partir do momento que você tem um líder no poder, esse líder está lá para dirigir a economia, e ele não aceita ser contestado, cedo ou tarde ele vai errar, entendeu? Porque a economia não é uma ciência exata, a economia é humana, e a gente tem que debater juntos. E a partir do momento que a autoridade não permite questionamento, cedo ou tarde ela vai levar o país para o buraco. E a desigualdade social, porque numa hierarquia você tem o que manda e o que obedece. Entendeu? As pessoas estão em níveis de desigualdade. Então, assim, sempre que tem de ser favorecido é sempre quem manda. Né? Aqui, o autoritarismo e a mentalidade, que foi o que eu citei, o Milley, né, o Vladimir Putin também, por todo o processo que está ocorrendo na Ucrânia, e o Nicolás Maduro. Algumas formas de se evitar o autoritarismo é a educação crítica, que é isso que a gente está fazendo agora, para tentar fortalecer os valores da democracia, a participação ativa no processo político, né, para você não deixar que outras pessoas tomem a decisão por você, é muito importante que você participe, e a defesa dos direitos humanos, porque já tem um vídeo aqui sobre isso no canal, que é a base para que você consiga ter o seu direito à liberdade individual respeitado. Então, a gente chega aqui no final da aula com as nossas conclusões, que o autoritarismo é um desafio, né, porque ele está presente em todos os aspectos políticos e que a gente precisa compreender ele, o que ele representa, para que a gente saiba no nosso dia a dia enxergar os sintomas dele, tanto nas personalidades quanto no nosso governo, e para que a gente tenha uma sociedade verdadeiramente democrática e que busque a igualdade entre as pessoas, a igualdade, o pluralismo de ideias e a representatividade. Foi para isso que eu trouxe esse tema e eu te agradeço imensamente por assistir.